Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Vamos fazer aqui mais uma sessão referente à playlist Sexto Período Nasal Psiquiatria Básica. A gente vem aí conversando, né, um pouco, dialogando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Aqui trata-se da parte 3, referente a essa temática. E aí, nos vídeos anteriores, tratando dessa temática, eu conversei um pouco com vocês, né, sobre o limite entre a obsessão e a fobia, como também entre a ideia delirante e a obsessão, a dificuldade que se tem para demarcar um limite entre tais patologias, né, uma vez que há uma dificuldade muito grande na prática clínica para se demarcar esse limite. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou conversar com vocês sobre o ato compulsivo e o ato impulsivo, né, que também, em alguns casos, é difícil na prática clínica diferenciar entre o ato compulsivo, vivenciado como obrigatório e desprazeroso, e o ato impulsivo, se bem que há uma diferença significativa entre ambos, e muitas vezes quando essa dificuldade de diferenciar um e outro torna-se evidente, muitas vezes é devido à falta de leitura mesmo, à falta de estudos e à falta de aprofundamento nesses âmbitos, nesses aspectos, ou seja, nessas diferenças. Por mais que se aproximem muito, né, mas tem diferenças significativas, tem diferenças entre uma e outra, que dá para a gente chegar a uma conclusão no que diz respeito a se é um ou se é outro, né? Então, tratando-se do ato impulsivo, o ato impulsivo, ele se dá em oposição à ação voluntária, né? Aos atos impulsivos, que são uma espécie de curto-circuito do ato voluntário. A gente sabe que aquele ato voluntário é aquele ato pensado, aquele ato em que a gente reflete, em que a gente analisa antes de ter determinada atitude, né? E aí o ato impulsivo é justamente a oposição a essa ação voluntária, né? A gente não tende a raciocinar, a refletir e tende a, de forma impulsiva mesmo, ter determinadas atitudes. Então, diz-se de uma espécie de curto-circuito do ato voluntário. Então, o ato impulsivo, ele, digamos que ele abole de forma brusca as fases de intenção, né? Ele não é desprovido de intenção, né? Ele abole essas fases de intenção, essas fases de deliberação, ou seja, de reflexão, e as fases de decisão. Tudo é feito muito bruscamente, de forma impensada, de forma involuntária, de forma brusca, né? Por quê? Porque é um ato que está constituído da intensidade dos desejos ou dos temores inconscientes, né? Está constituído aí de fragilidades da instância psíquica, né? E isso aí acaba exercendo uma deterioração da reflexão, uma deterioração da análise, uma deterioração da ponderação, né? E aí, muito dificilmente, o indivíduo, o sujeito, ele consegue conter esses impulsos e esses desejos. Então, os impulsos patológicos são tipos, né, de atos impulsivos, nos quais predominam as ações psicomotoras que são automáticas, as ações psíquicas que são automáticas, né, que são, como eu falei outrora, desprovidas de reflexão, de ponderação, de decisão. Não há
uma prévia no que diz respeito às ações, né? As ações elas são executadas instantaneamente, de forma bem explosiva. E aí elas também se caracterizam, né? Aliás, esses atos, na verdade, se caracterizam, segundo alguns autores, pela incoercibilidade, ou seja, pela falta de controle, né? São caracterizados pelo que não dá para se controlar, pelo incontrolável. Então, o ato impulsivo, ele apresenta as seguintes características, né? Ele é realizado sem uma fase prévia de intenção, né? Sem uma fase prévia de reflexão, de decisão. E aí ele vai ser realizado de modo geral, de uma forma egocintônica. Ou seja, o que é isso, Carla? O indivíduo, ele não percebe tal ato como inadequado. Ele não tenta evitá-lo, ele não tenta adiá-lo, ou seja, não tem uma criticidade, sabe? Ele vai lá e faz. Então isso é um ato que é realizado de forma egocintônica, que o egocintônico é justamente o ato que é desprovido, é aquilo que é desprovido da intenção, é o que é desprovido da reflexão, da criticidade, né? E é o que é desprovido da percepção de que aquele ato ele é inadequado, ele está sendo executado de forma inadequada, ele vai ser executado de forma inadequada e, em consequência dessa não percepção, o sujeito ele não consegue evitá-lo, não consegue adiá-lo. Então, as ideias, os impulsos, eles são admitidos, né? Tanto pelo ego quanto pelo superego, tá? Por isso chama-se egocintônico, né? Porque são ideias, são impulsos que são admitidos tanto pelo ego quanto pelo superego. E essa imagem do eu que existe, né, isenta de qualquer crítica. Então, em egocintonia, a atividade mental ela está em conformidade com o ego. O ego está coerente com aquilo, está de acordo com aquilo, né? Está admitindo tal ação. E aí vai ser esse ato impulsivo, ele é geralmente associado a impulsos patológicos, né? De natureza inconsciente, né? E aí ele tem essa natureza constituída de uma incapacidade de tolerância à frustração, né? E ela é um ato, esse ato ele é de uma natureza que vem a ser constituída de uma dificuldade muito grande de adaptação à realidade objetiva, certo? Então, da mesma forma, o sujeito dominado pelo ato impulsivo tende a desconsiderar os desejos e as necessidades de outras pessoas, né? Para ele é ele que importa e pronto. O que o outro pensa, se o outro vai se machucar, se o outro vai ser ferido, não importa. O que importa é o eu, o que importa é ele, é o ego e acabou-se, sabe? Então, essas são as características primordiais e essenciais, né, do ato impulsivo. Tratando-se do ato compulsivo ou compulsão, ele vai ser um ato que vai diferir do ato impulsivo, porque é um ato que é reconhecido pelo indivíduo como indesejável, como inadequado. Essa é a diferença primordial entre um e outro. Porque no ato impulsivo, o indivíduo não reconhece, o sujeito não reconhece que aquilo está sendo um ato, que aquilo não é um ato desejado, que enfim, ele não tem essa
criticidade para identificar que ele está cometendo uma ação que de repente está sendo embasado, tendo como base a impulsividade, o machucar o outro, ferir o outro ou coisas do tipo, sabe? E ele não tem essa, como é que eu posso dizer? Não tem essa percepção de que aquilo está sendo inadequado, porque aquilo está sendo aceito, está sendo admitido pelo ego dele, né? E no ato compulsivo, não. No ato compulsivo, o sujeito, por mais que execute tal ato, mas ele sabe que aquilo é indesejável, que aquilo é inadequado. E aí, muitas vezes, ele tenta frear, ele tenta refreá-lo, ele tenta adiar esse ato. E aí a compulsão, ela é geralmente uma ação motora complexa, né? Que aí pode envolver desde atos compulsivos relativamente simples, como coçar-se, como se arranhar, como rituais compulsivos complexos, né? No sentido de tomar banho de forma repetitiva e ritualizada, lavar as mãos e secar-se de modo estereotipado por inúmeras vezes, seguidas vezes. Então o sujeito, ele sabe que aquilo está fora de controle, ele sabe que aquilo é indesejado, e aí é um ato que ele vem a ser, diferente do ato impulsivo, constituído de uma reflexão, de uma criticidade, tá? Os atos e os rituais compulsivos, eles vão apresentar aí as seguintes características. Primeiro, vai se ter aí uma vivência frequente do desconforto subjetivo. Por mais que o sujeito ele pratique aquela ação, por mais que ele cometa aquele ato, mas por ele ter essa percepção, por não ser um ato que está sendo adequado para o ego, né, que não, por ser um ato que o ego não admite, isso traz um desconforto subjetivo, né, por parte do sujeito que realiza o ato compulsivo, certo? E a segunda característica é que são aí atos egodistônicos, certo? Ou seja, são experienciados como indesejáveis. Os egocitônicos são admitidos pelo ego, né? O egodistônico, ele não é admitido pelo ego. E aí ele é experienciado como indesejável. Ele é experienciado como sendo contrário aos valores morais e anseios de quem sofre. E por isso que é um ato que traz bastante sofrimento. Porque aquilo não está coerente com os valores, com os anseios da pessoa que está acometida por tal patologia, né? E aí, no ato compulsivo, diferente do ato impulsivo, há a tentativa de resistir, ou pelo menos adiar, né, a realização desse ato compulsivo. E há uma sensação muito grande de alívio quando o sujeito realiza o ato compulsivo, certo? Mas esse alívio, ele é logo substituído pelo retorno do desconforto subjetivo. Porque na medida que a pessoa realiza o ato, ela está cometida por uma ideia obsessiva que desencadeou o ato, mas quando esse ato é realizado, daí vem o desconforto. Porque ele sabe que, porque aquele ato está contrário ao que o seu ego anseia, né? E aí, esse retorno do desconforto passa a ser, ele passa a se dar pela urgência em realizar novamente o ato compulsivo. Porque a pessoa nunca está satisfeita. Se eu sou acometida por uma ideia obsessiva de que minha mão está contaminada porque eu toquei na maçaneta, e eu vou ficar com isso na minha cabeça, sabe?
essa ideia de que, poxa, a maçaneta tá cheia de bactéria porque alguém tocou e alguém que estava com a mão suja, alguém que estava contaminado e eu peguei e eu tô com a mão suja, eu tô com a mão suja. Isso é ideia compulsiva, sabe? E isso vai ser aliviado a partir do momento que eu vou lá e lavo as mãos. E aí depois que eu termino de lavar as mãos, por alguns minutos depois eu vou, poxa, minha mão ainda não está limpa, não está totalmente limpa, eu não lavei o suficiente. Ainda tem bactéria e vem toda a imagem da bactéria, sabe? Nas mãos, as mãos contaminadas e você fica naquela. E aí você vai lá de novo lavar as mãos. E aí isso te traz um alívio seguido de um desconforto, porque você está acometido pela criticidade de que, pô, o que é que eu estou fazendo, sabe? Mas você não consegue ter controle sobre isso. E o alívio só se dá quando você comete tais atos, certo? E aí ocorrem frequentemente associados, como eu falei, a ideias obsessivas. Né? O ato compulsivo está muito associado à ideia obsessiva. A ideia obsessiva invade o teu psíquico, né? Como eu falei, mão suja, eu tô com a mão suja, eu tô com a mão suja, eu tô com a mão contaminada, essa ideia tá pairando no teu psíquico e aí, em associação a essa ideia que está pairando no teu psíquico, em associação a isso vai surgir o ato compulsivo, né? Você vai lá e vai lavar as mãos e aí isso vai te trazer um certo alívio, seguido de um desconforto, mas depois você vai lá de novo, lavar as mãos de novo, porque essa ideia obsessiva está pairando no teu psíquico, tá? E aí esse ato compulsivo, ele é desencadeado, né, a partir de uma associação com a ideia obsessiva, porque eles tendem a neutralizar tais pensamentos. Os atos compulsivos tendem a neutralizar essas ideias obsessivas, né? A partir das inúmeras vezes em que eu vou lá e cometo o ato, certo? Então, o indivíduo ele tem um pensamento obsessivo desagradável, como a ideia de que é impuro, como a ideia de que está contaminado, então ele vai sentir a necessidade de lavar-se compulsivamente. E aí é isso que vai aliviar de forma transitória os pensamentos de estar contaminado, certo? E aí, como eu falei, logo após o alívio, os pensamentos obsessivos retornam, né? Isso foi muito bem explanado por Del Galarrondo. Amo Del Galarrondo pela linguagem simples, clara e acessível, a qual ele trata as questões psíquicas. Então, ele diz que logo após o alívio, os pensamentos obsessivos retornam à consciência do indivíduo e ele sente-se novamente forçado a realizar o ato compulsivo, que tem aí uma finalidade de neutralizar essas ideias obsessivas, tá? Bom, gente, então é isso, tá? A gente continua ainda a falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas se ficou alguma dúvida referente a esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui no canal, tu pode mandar um e-mail para mim, certo? Com a tua dúvida, e aí eu vou trazer a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Se tu também tiver interesse em algum assunto que eu não tenha explanado ainda aqui no canal e queira que eu explane, manda um e-mail para mim pedindo e aí eu vou trazer o teu assunto para explaná-lo dentro da playlist a pedido. Peço que vocês tenham um pouco de paciência porque eu recebo vários e-mails, tá? E aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada, não passo ninguém na frente de ninguém, certo? Para não ser injusta, então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Instagram, Facebook, fanpage, então fique à vontade para seguir, para adicionar, certo? Só não respondo mensagens via redes sociais. Antes eu até respondia, mas agora devido ao excesso de pessoas eu não consigo dar conta, resolvi responder só por e-mail e por ordem de chegada, tá bom? E inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação
é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área. Mas, vez ou outra, eu abordo outros assuntos também, dentro da área de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, sobre qualidade de vida. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.